Irmãos amados, é com muita alegria que aqui nos encontramos. Neste ambiente em que o propósito é comum, encontrarmos motivações, alimentarmos o espírito, nos percebermos em um projeto que vai além das nossas metas instintivas, dos nossos propósitos transitórios. Aqui somos uma pequena parcela ínfima deste tecido maior, onde nos reunimos com o propósito de mergulharmos mais profundamente no propósito existencial e nos sentirmos lúcidos, ainda que por vezes agasalhando esse escafandro pesado, as preocupações, as dificuldades, mas entendendo em profundidade a luta do burilamento íntimo, as dificuldades como burio de Deus, as vicissitudes que nos permitem escoimar as ilusões e ter a visão cada vez mais lúcida, como se nós nos encontrássemos em um ambiente oftalmológico e vão colocando-se as lupas, o profissional, para que a gente, através dessas lentes, possa ver com maior nitidez só que as experiências da vida, elas muitas vezes é natural que no avançar da vida física, o corpo material transitório se desgaste. Mas essas experiências apetecem a nossa acuidade espiritual. E nós começamos a ver mais profundamente e sentir a essência da vida. E o que é interessante é que quando essa proposta vai ocorrendo, nós começamos a ver o outro. Esse nosso encontro fala dessas trocas de experiências, fala da flanela que damos polimento nas lentes da alma e como isso aguça a nossa percepção. Irmãos, é tão fácil se perder. E quem pode dizer, na lucidez dos dias atuais, onde a claridade mirífica do Evangelho já ilumina o nosso ser, que não nos perdemos, que não tomamos decisões erradas. No jargão popular,
que não trocamos os pés pelas mãos? Quem não já se iludiu com o cheiro da paixão, acreditando que fosse o amor? Quem não já trocou as conquistas da alma pelas conquistas da matéria? Quem não já depositou as fichas em uma única opção? Quem em dado momento não objetivou primeiro a satisfação imediatista de que a conquista longínqua ou profunda do espírito? Então, o nosso encontro de hoje é sobre recomeçar. É sobre olhar o passado em uma brevidade da vida e trazer as luzes adquiridas por inúmeras vezes com lágrimas, mas espraiar essas pequenas candeias, esses diminutos clarões, para que no mínimo impeçam os grandes tombos. É interessante, queridos amigos, que hoje nós somos detentores de muito conhecimento e não poucos dentre nós detêm especialidades no comportamento humano, na fisiologia, nas ciências exatas, no domínio da economia. Mas ainda agora, para nós, é tão importante o olhar lúcido por sobre esta biblioteca, a Bíblia. E a Bíblia, queridos amigos, é antes de tudo as diretrizes para promover o alcance deste tesouro, ou para que a gente perceba a necessidade desse autoencontro, para que a gente separe o que é ilusão do que é realidade. É interessante porque a Bíblia não narra a história de homens santos, com raras exceções. A Bíblia fala de histórias. A Bíblia é, antes de tudo, um monumento ao comportamento humano nas histórias que se repetem, que só trocam de nome, que só mudam o cenário. Mas o que é mais importante, além do legado das experiências nutridas e vividas em profundidade, essas histórias falam da misericórdia divina em favorecer o recomeço. Se nós soubermos olhar a Bíblia com as luzes dos nossos dias, com os esclarecimentos trazidos pelos lentes do alto, que nos deram uma visão em profundidade da simbologia da Bíblia. Se nós pudéssemos perceber que Adão é a humanidade e que Deus reserva para a humanidade o paraíso, ou o jardim divino. E nesse jardim divino, que é a Shekinah, que é a parte central, que é o eixo, que é a descoberta da parcela divina em nós, há uma plenitude. Se nós percebermos que cada homem é Adão, cada mulher é Eva, no sentido de se locupletarem, no sentido de transcenderem as experiências uns para os outros, que não estamos em litígio com as diferenças,
que nos locupletamos. Se percebermos que a terra prometida, o Canaã, é o nosso self, é a centelha divina em nossas almas, é o Éden que cada pessoa acalenta no seu centro. Deixa-nos dizer, quando nós estamos falando em simbologia, o jardim é a parte central da construção. Nós oferecemos o jardim das aparências para que as pessoas contemplem e achem as casas bonitas na parte de fora. No ambiente bíblico, o jardim é na parte central. É o ambiente divino. As pessoas, para fazerem parte da nossa vida, conhecer as minudências do nosso ser, têm que atravessar os pórticos. E têm que serem merecedoras dessa confiança. Na Bíblia, sempre há oportunidade de recomeçar. Todas as vezes que uma pessoa tira a vida da outra, porque somos filhos de um mesmo Pai, mais uma vez ali se encontra presente Caim e Abel. Essa é a história do recomeço. Se nós pudermos observar, quando Noé coloca os 3 filhos após o dilúvio, é importante que a gente perceba a simbologia. O mundo que se acaba. E quantas vezes o nosso mundo não se acaba? Quantas vezes? Quantas vezes o nosso mundo era um relacionamento? O relacionamento se acabou por inúmeros motivos. O mundo se acaba. A nossa vida era o trabalho, era a empresa. A empresa vem à falência, perde-se concordata. Somos demitidos do trabalho. Quantas vezes o nosso mundo não se acaba? O nosso mundo é nosso filho, filho único. E a vida o colhe. E o mundo se acaba. Dentro de uma simbologia. Mas o que é importante quando a gente lê, e nós estamos falando da Gênese, do primeiro livro, que na Bíblia judaica é conhecido por Bereshit, ou no princípio. A oportunidade de recomeçarmos. Então, na arca, na proposta de recomeço, estão os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Porque ali está o que se conhece na simbologia das terras que faziam parte do nosso planeta. Era um mundo conhecido, era a porção da Ásia, era a porção da África e era a porção da Europa que se tinha conhecimento. Se tivesse conhecimento das Américas, da Oceania, 5 seriam os filhos de Noé. Porque enquanto existe uma pessoa querendo recomeçar com equilíbrio, querendo seguir os preceitos divinos, dar-se-á uma nova oportunidade. Deus sempre nos concederá uma oportunidade de recomeço. É por isso que nós precisamos ampliar os nossos conceitos, ampliar os nossos propósitos existenciais. Quantas vezes não abandonamos a vida sob inúmeros disfarces, porque acreditamos que o nosso mundo se acabou, enquanto que, em verdade, o fim deste mundo pode ser uma necessidade evolutiva. Quantas potencialidades adormecidas que só brotam
se revirarmos o solo, se modificarmos a nossa forma de ser e recomeçar em profundidade. Fala muitas vezes romper vínculos, romper grilhões que nos mantêm atados ao primarismo. Imagine uma pessoa que começou sutilmente uma vida social e ali nos encontros sociais a bebida esfuziante, o brinde, e com o passar dos dias vai aumentando a participação das bebidas com seus teores, com seus cheiros, sabores, mas com álcool, modificando o comportamento. E antes o que era um componente para dar alegria ao encontro começa a ser o prato principal. E mais adiante, quando isto promove a destruição de algo importante, como o vínculo empregatício, como uma amizade, como um relacionamento, como a família, como a saúde, o ambiente que nos permite esse mergulho em um aprendizado tão rico, que viver está na carne, é antes de tudo uma oportunidade de aprendizagem, desde que nós nos coloquemos à condição de alunos. Lembra que estávamos falando nos dias anteriores de nos assombrarmos com a vida. Na citação de Walt Whitman, nada vejo que não seja milagres. Os milagres que nós temos que fazer a reverência pela vida. O sol na gotícula d'água depositada na folha, no orvalho. As falenas afagando o pólen, o néctar das flores, o canto, o chilrear dos pássaros, o sorriso de uma criança, o abraço de um amigo, o cuidado das mães com as suas crias, o afago do pomicultor com os frutos, do jardineiro com as mudas. Não há nada que não seja um assombro, não há nada que não seja um milagre. E muitas vezes, para percebermos isso, temos que romper alguns liames. Porque quando nós nos reportávamos, à guisa de exemplo, da bebida esfuziante, que se tornou no vício, e o vício fortalece os vínculos do desequilíbrio e rompe os vínculos verdadeiros. E a pessoa vai recomeçar, se dá conta, um dia amanhece e vê a destruição que se promoveu e quer recomeçar. Mas para recomeçar, não só basta não beber, tem que mudar as amizades. Porque senão a presença daqueles que bebem com a continuidade favorecerá o retorno. Então tem que se romper esses liames, e isto é doloroso, entendemos? Então deixa-nos trazer a voz, que no ambiente bíblico fala-se que é a voz de Deus a Abraão. Então eu te digo, lá no livro da Gênesis, no primeiro livro, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu vou te mostrar. Este convite perpassa, não está preso no ambiente agrícola de 4, 5 mil anos atrás do Oriente Antigo.
É convite para os nossos dias para recomeçar. Vem, eu te mostrarei terras melhores, ambientes mais férteis, mas rompe, interrompe esses vínculos, rompe esses liames, porque esta parentela a que se reporta a orientação divina é a parentela não dos vínculos espirituais, mas dos vínculos do erro, dos desalinhos, dos desajustes, os vínculos asselvajados da paixão, os vínculos da soberba, do poder, os vínculos da posse, da materialidade, que de nós se apossa, que nos torna vassalo dos desejos mais equivocados e lesivos. É importante que nos percebamos o recomeço. De repente, a gente tem que mudar de uma casa. Vou pegar essa analogia. A gente já mora neste ambiente físico há alguns anos. E a gente nem notou que neste ambiente nós fomos acumulando aquilo que não era necessário. Nós fomos guardando. E um dia, por inúmeros motivos, somos convidados a mudarmos de residência. E de repente a gente descobre que tem tanta tralha. Não há necessidade de sermos minimalistas para este propósito. Mas é que nós guardamos muita tralha. Não que nós sejamos amontoadores, acumuladores. Mas a gente vai guardando sem se dar conta. Do papel ao caderno, à agenda, à roupa, ao móvel, ao equipamento eletrônico, e vai se acumulando. Então, quando a gente vai fazer a mudança, a gente seleciona. E a gente pode dizer, sem exageros, que praticamente sai uma mesma quantidade de lixo e de tralha do que a gente vai levar. Não é diferente do que nós acomodamos em nosso psiquismo. Não é diferente do que nós acomodamos nos nossos sentimentos. Nós não filtramos. Guardamos mágoas, guardamos sujeiras, guardamos vício, guardamos rancores, conceitos desnecessários, conceitos ou pseudo-verdades, porque as verdades, elas, enquanto não forem as verdades universais, plenas, elas são em verdades transitórias, ou elas solapam, caducam, ou se forem verdadeiras, se ampliam. E nós precisamos deste recomeço. Percebamos como Deus se faz presente no recomeço. A cada 24 horas, um novo dia. Com um intervalo no meio, à noite, o ambiente do pouso, da reflexão, do repouso para recomeçar. A cada hora, a cada minuto. As fases da vida. O nosso corpo, ele se renova. Estudos dizem que, em média, a cada 7 anos, nós renovamos as nossas células sanguíneas, as nossas células epiteliais, as nossas células do nosso corpo. Mas nós, por vezes, queremos manter aquele conceito que não mais nos atende, aquela agenda que já está ultrapassada, aquela imagem que nos traz desespero. Então é importante recomeçar. É importante recomeçar. Eis que eu quero trazer uma citação de Paulo. Paulo é o exemplo daquele que deixa o que passou para trás,
que aproveita as experiências, que ele forja um novo homem. Ele não descarta tudo. Ele descarta as excrescências, o que é nocivo, o que é lesivo. Ele não guarda o sofrimento, ele traz o ensinamento. O que ele conseguiu aprender. É por isso que ele faz uma citação em sua epístola aos Filipenses. É que deixando para trás aquilo que ficou, avanço para o que está à frente. E desta forma, busco atingir o alvo. O que nós já aprendemos? No relacionamento que nos machucamos, será que ainda somos infantis? Porque quando somos infantis, nós temos duas opções. Ou dizer que o outro foi o culpado. Ou então, generalizar que todos são culpados, por isso vou ficar sozinho. A cada novo relacionamento, não que busquemos com isso sermos volúveis, mas dentro do teu empenho, dos teus sonhos, se não deu certo, identifique qual foi a tua parcela de erro, porque a parcela de erro do outro é de responsabilidade do outro. Se você consegue reflexionar, identificou onde você errou, guardar a lição e não a amargura, no próximo relacionamento, existe uma probabilidade maior de dar certo. Ah, queridos irmãos, com o advento da reencarnação, com a lucidez trazida pela doutrina dos espíritos, como tudo se torna mais lúcido. E como a gente agora percebe que estes relacionamentos que retornam foram os débitos de ontem, ou são os amores mais trabalhados, mais curtidos, que retornam com uma probabilidade maior de dar certo. Recomeçarmos. É importante que a gente pegue as experiências e olhe para frente. Como assevera Chico, no carro, o para-brisas é gigante para olhar para frente e o retrovisor é diminuto. De vez em quando eu consulto para que ele não me atropele. Ainda na Gênese, no primeiro livro, nós pegaremos a experiência da esposa de Ló, que ao sair de Sodoma, ela olha para trás e se torna uma estátua de sal. Nós temos que sair deste ambiente em que muitas vezes cristalizamos como se a Bíblia não fosse dinâmica, como se a história da Bíblia não falasse de pessoas que faliram e tiveram uma nova oportunidade de recomeçar. Como se essas experiências não fossem as minhas experiências, as tuas experiências. Como se essas experiências estivessem abstraídas da pós-modernidade. Quantas vezes nós somos a esposa de Ló? Saímos de um emprego e achávamos que aquele emprego era maravilhoso e temos uma outra oportunidade, mas ficamos olhando para o outro emprego e não nos dedicamos a este. E vamos perder a oportunidade. Quantas vezes saímos de um relacionamento e ficamos olhando para este relacionamento que se findou sem valorizar o novo relacionamento. E nos tornamos para este novo relacionamento uma estátua de sal. Não tem vida, não prolifera, não cresce. E desta forma, claro, morre. A amizade, em suma,
as oportunidades. Porque do alto sempre virão as concessões divinas. A reencarnação é, antes de tudo, o perdão do alto. Mas nós temos a nova experiência, enriquecidos com a experiência transata. Porque senão o tombo era quase certo. As experiências. Porque com Jesus nós percebemos a renovação. Observemos Jesus. As pessoas que contactam com Cristo, e ele não nega a oportunidade. Ao mundo, Magdala era mulher promíscua. Em Jesus, ele identificou que drenando o pântano teria terra fértil. E a ela se apresenta, no dia de Páscoa, como a flor emergindo do pântano, como o lírio branco destoando das camadas lodosas, aromatizando-a para que os homens sentissem a oportunidade, a renovação. E ela percebe essa oportunidade e não é mais a mesma. O mesmo Pedro, de comportamento dúbio, que o nega 3 vezes, seria a pedra angular mais adiante. O Tomé, que não acredita, passa a ser aquele que lhe dá o testemunho. O Paulo que o persegue é aquele que dá a declaração de morte e não para, enquanto o evangelho não fosse propagado. Sim, queridos irmãos, não há como negar que há dos erros de todos esses personagens similitude, afinidade conosco. Mas também existe o mesmo germe de acerto. Se há em nós a cobiça de Zaqueu, há também o germe de restituirmos o equilíbrio. Como é importante o recomeçar. Nós estamos sendo açoitados por uma pandemia que adentrou-se nos escaninhos de nossas vidas, que nos está fazendo valorizar aquilo que tínhamos colocado em desuso, que não dávamos valor. E de repente brota a expectativa mais célere do recomeço. O que aprendemos? Como seremos nós depois dessa crisálida? Depois desse tempo que passamos neste casulo? Será que o esforço de sairmos vai ter a mesma proposta que existe na mutação da lagarta para as borboletas? Para que a linfa preencha os canais e ela alce e voe promovendo as polinizações, dando cor, brilho e vida aos jardins, fazendo com que o viajante acelerado pare e contemple o movimento de polinização ou migratório das borboletas. Como nós estamos para este recomeço? O recomeço diminuto dos hábitos da vida, as mudanças dos ambientes físicos e a mais profunda das mudanças, as mudanças de comportamento. Ah, meus irmãos, para trás eu deixo e sou grato tudo aquilo que me transmutou no que eu sou. Só levo o que me preenche, que me dá vida, que amplia o meu olhar, que potencializa a minha percepção espiritual. Paulo, deixo para trás e siga em direção ao alvo. E o alvo
é a felicidade, é a plenitude. Mas eu sei que do que eu semear, eu colho. Jesus particularizou esse ensino no escaninho do meu ser. Então, quando eu me melhoro, quando eu me renovo, aos olhares dos aturdidos, eu sou um tolo. Eu sou um tolo porque eu não julgo, eu não agasalho mágoas, eu não trago rancores, eu deixo passar. Mas é que eu aprendi que invariavelmente eu vou colher do que eu semear. E se eu semeio perdão, eu serei perdoado. Se eu ajudo a soerguer os que tombam no chão, eu também serei soerguido. Se eu mitigo a fome, se eu ajudo a dessedentar, mãos, pães, mitigarão a minha fome, acolherão o meu ser, a mim, quando estiver no momento das tormentas, me sentindo solitário, indefeso, o calor que eu doei volta centuplicado. E eis que é assim. Eu faço pelo prazer de fazer. Pelo prazer de proporcionar, de ajudar. Porque eu estou no outro, como o outro está em mim. Descobrir a felicidade de perceber a felicidade do outro. Ser feliz com a felicidade do outro. Se alegrar com a alegria do outro. Não interromper o ciclo da conquista do outro. As mudanças que são necessárias para estes dias. Eu não devo, como diz Domênico de Masi, ir para a proa do barco que se desloca da terra que me agasalhou, para ficar olhando com as lágrimas nos olhos, dizendo nunca mais, como poderia ter sido? Não, eu vou para a proa e me envolvo com sonhos e projetos da nova oportunidade que chega, do próximo cais, do próximo porto, da próxima oportunidade, do trabalho entre amigos. E me agiganto e me percebo como uma coxa de retalhos, só que eu tive o cuidado de selecionar as melhores partes, as mais ricas experiências, as mais lúcidas visões que nortearão as minhas escolhas, que guiarão os meus passos. Para isso, queridos amigos, temos que fazer essa viagem ao nosso mundo íntimo. Temos que perceber o que acomodamos e que não nos serve, só dificulta o nosso caminhar. Nos tornamos pesados, preconceituosos, olhamos para a pessoa e julgamos. Quem somos? Recomeçar, rever, reavaliar, refazer, reconstruir. O ré implica dizer que estamos fazendo de novo. Se estamos fazendo de novo, temos expertise. Não é assim que se fala nos dias atuais. Temos conhecimento de causa, temos know-how.
nas ciências exatas, temos uma maior probabilidade do acerto. Recomeçar. Descobrir o mundo sobre uma outra ótica. Ver com um novo olhar. Lembram? Lembram do filme A Sociedade dos Poetas Mortos? Lembram? Ali vocês vão encontrar a poesia de Walt Whitman, mas vocês vão encontrar um professor que vai promover uma nova visão aos alunos, uma nova forma de encarar. E ele faz isso de uma forma lúdica. Caminhem de uma forma diferente. Subam no birô. Sentem de uma outra posição. Olhem por sobre. Olhem por um outro ângulo. Tenha visão sobre outro aspecto. Para que a gente possa ser novo na nova oportunidade. Porque se eu sou o mesmo na nova oportunidade, os resultados serão os mesmos. Se eu pego novas glebas de terra, se eu pego novas caqueiras, novas jardineiras, por mais que o solo esteja pronto, se eu lanço a mesma semente, vai me dar o mesmo plantio, o mesmo cultivo. Como nos diz uma criança de rua, tio, se eu planto feijão, eu não posso colher milho. Ah, mas isso é o básico, mas é o que temos feito. Repetindo os nossos comportamentos nos relacionamentos, nos trabalhos, e a gente se permite perguntar, meu Deus, por que comigo as coisas sempre se repetem? Porque tu és o mesmo. Tu não te renovas. Renovar-se não é somente mudar o look, deixar a barba crescer, mudar a forma de se vestir. Renovar-se é como nós olhamos o mundo. É a forma da gente fazer a leitura da vida. E a Bíblia, em suas experiências, em suas lupas, faz com que nós olhemos para fora, mas antes de tudo nos convida a um mergulho mais profundo dentro de nós mesmos. E quando nós saímos e percebemos que agora o Antigo Testamento, as antigas Escrituras receberam novas cores e novos aromas a partir dos ensinos do Cristo. Aprofundou a visão e o Espiritismo refunde, junge, e nós estamos mergulhados neste dia, no olho do furacão da mudança. Precisamos modificar o comportamento, extirpar o ranço do ontem, as visões equivocadas de exclusão, de supremacia, essas visões em que nós não percebemos o outro, um irmão com os mesmos sonhos, com as mesmas buscas e o que é mais importante, todo o conjunto desse conhecimento veio nos dizer: só existe um portal para que tu atinjas a plenitude. O outro, a partir da forma como você o vê. E para você vê-lo em profundidade, você tem que mergulhar dentro de você mesmo, em profundidade. E eis que o cântico bíblico assevera que nós, no corpo, temos a tenda para promover o encontro. O encontro com Deus, e Deus é representado na terra pelo outro. E você tem que oferecer ao outro o que você tem de melhor.
E se você então quer agasalhar o outro, veja o que tem dentro de ti, se renove, tire tudo que oblitere essa visão mais nítida, faça a mudança. Como você muda de casa, como você muda de trabalho, como você se permite ver um novo momento. Adentre-se ao seu devir, ao Santo dos Santos, ao local onde Deus habita dentro de ti e faça nesse autoencontro o portal para perceber o outro. E aí, invariavelmente, cultivarás a plenitude. E a vida e a terra deixará de ser um peso, transformando-se em uma oportunidade contínua de recomeço. Porque esse instante que eu acabo de falar já ficou no passado. E eu tenho a oportunidade de me renovar. Porque se as indagações filosóficas já nos falavam em um ambiente de abstração, se Heráclito dizia, nunca é o mesmo homem a entrar 2 vezes no mesmo rio, porque tudo já fluiu, tudo é dinâmico. A doutrina dos espíritos, calcada ou revivendo os ensinos do Cristo, nos diz que somos centelhas divinas, fadadas à plenitude ou à felicidade, mas a velocidade, o mérito dessa conquista depende de nós. E a isto foi-nos concedida a ferramenta a que chamamos de livre-arbítrio. Irmãos, amigos, neste ambiente de renovação, percebamos a responsabilidade, a oportunidade que nos está sendo concedido. Sim, temos vivido dias difíceis, mas temos a oportunidade de vivenciá-los. E se esses dias nos impactam, não podemos mais ser os mesmos. Não podemos mais sermos os mesmos, nem conosco, nem a condição de pais, de irmãos, de filhos, de amigos, de companheiros, de cidadãos. Que nós possamos, nesta oportunidade de mudança, jogarmos fora, como se estivéssemos nos libertando desse exoesqueleto, de tudo que não serve mais, para que percebamos a riqueza da vida, para que nós nos assombremos com a oportunidade de viver e façamos uma reverência a Deus nosso Pai, fonte contínua de oportunidades, na sua concessão contínua de perdão e que nos leva a um só destino, a plenitude. Envolvidos neste ambiente, convidamos a todos para sentirmos o hálito divino. Neste momento que nos reunimos, através do pensamento e dos sentimentos, daqueles que já habitam em nossa alma, a condição de pessoas queridas, ou pessoas que habitam em nossa alma porque nos machucaram, ou que não nos esquecemos porque machucamos, mas porque estamos sentindo o hálito de Deus, onde assim mais fácil fica endereçarmos os melhores pensamentos, pedirmos perdão, perdoar. Vamos fazer a prece no momento que os médiuns emanam seus melhores pensamentos, oferecendo à equipe espiritual os fluidos magnéticos para que estes irmãos transformem fármacos em auxílio e renovação. Senhor, a estrada
se encontra em nossa frente. Não é larga, não é uma avenida, mas é convidativa. Não que não tenha obstáculos, não seja estreita, mas porque eu te percebo, porque agora eu não te convido para que me acompanhe nos meus erros. Eu te peço, usa o teu amor, o teu magnetismo, para que eu percorra a estrada necessária. Em tua companhia, tudo se renova e eu percebo, ainda que nas lágrimas, a vida que se prolifera em meu espírito imortal. Jesus querido, neste ambiente de transição, onde somos diminutos, a vós rogamos, ó governador espiritual deste orbe, onde o destino das nações encontram em vossas mãos. Olhai por este momento tão delicado, que é a transição da terra, em especial ao nosso Brasil, que a tua doce luz guie-nos esses passos tão necessários, mas ainda tão difíceis de serem dados. Abençoa-nos o propósito, que assim seja. Muita paz.